Bom, pessoal, nós vamos falar hoje sobre como montar um perfil atraente no Instagram. Essa aula podia ser paga, mas eu vou entregar ela gratuitamente para vocês e está com o valor de uma aula paga. Então anota aí, pega o seu caderninho e anota tudo que vai ser falado nessa aula, porque é bastante importante para você gerar conexão com a sua audiência. Tá? Nós vamos começar falando sobre o que você tem que fazer quando você vai abrir um perfil. Tudo que eu gostaria de saber quando eu montei o meu Instagram, eu vou estar passando para vocês agora nessa apresentação, tá? Eu fiz esse briefing, né, com o meu cliente. Ele é um escritor e eu vou montar um perfil do zero. Eu falei com vocês que eu estaria trazendo, né, todo o passo a passo do que eu vou fazer com ele, e você vai poder aplicar no seu perfil. Pode ser para poder fazer um rebrand, né, do seu perfil, ou se você estiver montando um perfil do zero, você já aproveita aqui essa dica, tá? Então, qual que é a primeira coisa que você tem que fazer quando você vai abrir o seu perfil, né, ou do seu cliente? É o briefing, tá? E você pode fazer um momento de briefing com você mesmo, que na verdade vai ser um brainstorming, onde você vai pensar e refletir sobre o que você quer passar para sua audiência, tá? Isso é bastante importante. Então aqui tudo começa com briefing, né, com o seu cliente. É o primeiro contato que ele vai ter com a ferramenta, onde nessa conversa, nesse bate-papo, ele vai conseguir escolher como que ele quer ser enxergado pela audiência dele, como que ele quer se comunicar. Então a gente faz isso através do tom de voz. E o tom de voz nada mais é do que como a marca interage e se comunica, né, com os seus clientes, com os seus seguidores, tá? Então o tom de voz, ele é bastante importante. O tom de voz, ele é bastante importante, tá? Porque é como a pessoa vai se comunicar. Então, como eu descubro, né, o meu tom de voz, né? Como que eu faço isso, Priscila? Então, comece definindo os seus valores. Defina os seus valores, reflita o que torna, né, a sua marca, o seu serviço, o que você faz autêntico, né? O que a sua marca representa, o que a sua prestação de serviço deseja alcançar ou agir na vida, né, do seu cliente, da sua audiência. Então, esses valores, eles são muito importantes, né? Você definir, você refletir sobre eles. Crie uma declaração de missão, né? O seu porquê. Mostre ao usuário quem você é, com quem você se importa e o que a sua marca faz para atingir o seu objetivo. Então, eu passei uns stories aqui falando sobre como eu acredito que o conhecimento te empodera, né? Como que o conhecimento, ele te dá o poder de tomada de decisão. Quando você tem um conhecimento sobre algo, você consegue decidir sobre aquilo, você consegue decidir sobre aquilo, você consegue trabalhar, sabe, a transformação do seu cliente através do seu conhecimento. Quando você se desenvolve, você é capaz de sentar em mesas, participar de conversas, e isso é muito bacana. Então é por isso que eu tenho essa crença de que o conhecimento te empodera, e é muito bom, né, mulheres poderem sentir, né, confiança em falar sobre o seu produto, sobre o seu serviço, né? Isso é muito importante. E só o conhecimento, né? Às vezes a pessoa, ela tem uma história linda, mas ela não sabe como contar a própria história. Às vezes a pessoa, ela acha que a história dela não é importante, que a história dela não é bonita, que a história dela é simples, né? Então, ter o conhecimento de que não, a sua história bem contada, ela vai gerar conexão, ela vai fazer com que o seu cliente entenda de onde você saiu, qual foi a transformação, a jornada que você passou, né? Isso é muito importante. Então, observe a sua persona,
tá? Como a gente está falando sobre como descobrir o tom de voz, observe a sua persona, como o seu público se comunica, né? Vamos supor, no meu perfil, por exemplo, vocês nunca vão ver palavrão. Eu não gosto, tá? Não tem nada a ver porque eu sou cristã. Eu nunca gostei de palavrão, mas tem perfil que você entra e a pessoa tá o tempo todo falando palavrão nas lives, até mesmo no curso da pessoa, porque é o jeito que ela se comunica e a persona, tá? As pessoas que vão conectar e engajar com esse perfil, elas têm uma linguagem parecida, tá? Como eu lido assim muito com pessoas que são empreendedores, empresários, pessoas sérias, a minha persona, ela não tem essa linguagem, tá? Mais informal, tá? O empresário, a empresa, né? Pessoas que têm empresa, pessoas que são empreendedoras, elas podem até ter uma linguagem informal quando elas estão no ambiente informal, mas quando elas estão falando do negócio dela, do serviço dela, com certeza ela vai sempre se comunicar de forma formal, com confiança, sabe? Então você tem que perceber o ambiente que você está, a comunicação ela vai muito isso, com quem você está falando, o ambiente que você está, e se a pessoa, né, a sua persona, o seu cliente, ele age, ele fala, ele tem uma fala mais informal, tá? Então aqui no meu perfil vocês vão ver sempre essa comunicação calma, clara, objetiva, sem palavrão, porque é uma forma que eu me comunico no meu dia a dia, não tem nada a ver com crenças, mas tem muito mais a ver com valores, né? Comigo, com a pessoa que eu sou. Então, a minha linguagem é essa, calma, objetiva, clara, e um tom, né, de formalidade, mas assim, com acessibilidade, né? Uma pessoa acessível, né? Uma pessoa amigável, tá? Então observe o seu público, onde você está inserido, para que o seu tom de voz se encaixe exatamente com quem você quer atrair, tá? Com a pessoa que você quer atrair. Tá? Duas pessoas quando elas conversam, né? Quando elas têm uma conversa, se parecem, né? Não adianta, porque se você estiver falando de um jeito, a pessoa não acompanhar o modo que você se comunica, não adianta, que não vai dar match. Já viu aquela conversa gostosa que chega, você fica assim bem próximo da pessoa, assim bem próximo mesmo, animado, aquela conversa, sabe? É porque houve ali uma conexão, né? Houve rapport, né? Então as pessoas estão frente a frente, elas estão alinhadas, elas estão posicionadas uma frente à outra, conversando. Você pode reparar uma conversa calorosa, as pessoas estão ali quase que se imitando, né, o gesto uma da outra, porque a conversa tá uma delícia. Então é isso que você tem que perceber, como que você se comunica com a sua galera. Tem gente que chama de amada, de empoderada, maravilhosa, né? Então isso é algo que você tem que observar quando você for criar a sua marca, para que o seu tom de voz já venha, né, desde o começo do seu perfil, para que não, de repente, a pessoa chega nos seus stories e você tá com uma voz assim mais distante, um tom de voz distante, algo assim mais ríspido, né, mais rude, a pessoa não vai entender nada, porque ela foi atraída por uma comunicação amigável, divertida, leve, descontraída. De repente ela chega no seu perfil, ela percebe que algo tá errado. Ela percebe que ou você não tá bem, ou houve uma mudança, né, de comunicação ali e ninguém avisou, tá? Então, para evitar esse tipo de coisa, aí vamos passar só para vocês entenderem um pouco. Então aqui são as dimensões do tom de voz. Você pode escolher entre engraçado e sério, formal e casual, irreverente e respeitosa, e prática e entusiasmada, tá? E ali a característica do tom de voz, né? Então vamos lá, por exemplo, eu posso ser alegre e ao mesmo tempo eu quero ser convencional.
Então a minha comunicação, ela vai ter uma ponta de alegria, mas ela vai sempre se manter num padrão, porque o que é convencional quer dizer que é comum, que é algo padrão, então é algo chegando a ser conservador, né? Então a sua linguagem, ela vai ficar nesse padrão, ela não vai trazer muita surpresa, vai ser algo mais previsível, uma linguagem mais previsível, tá? Eu posso ser, por exemplo, humorada, e aí eu vou trazer aqueles post memes. Vocês podem reparar que no meu perfil não tem post meme. Eu já tentei usar uma linguagem dessa há um tempo, só que eu percebi que não tinha nada a ver com a minha linguagem, com o meu tom de voz. Então não combina, gente. Você fica destoa, você sente que tem alguma coisa errada ali, porque não tem nada a ver com a comunicação da pessoa. Então eu posso ser humorada, e ao mesmo tempo eu posso ser profissional. Então sim, você tem perfil que usa, né, um tom cômico, mas alinhado ainda com o nicho, com o tema que a pessoa aborda no perfil dela, tá? E aí, só pra gente ter um exemplo, né, deixa eu puxar pra cá. Então, exemplos, né, de voz de marca. Personalidade do seu tom de voz. Amigável, divertida, estimulante, calorosa, tá? Isso é um exemplo, tá? Se você montar a personalidade do seu tom de voz, como que ele vai ser, né? Qual que vai ser a personalidade? Linguagem concisa, informativa, simples e direta. Então foi o que eu falei no começo. A minha, ela é clara, objetiva, poderia até dizer direta, tá? Direta, simples, direta. Eu não gosto de firulas, nem de palavras difíceis, sabe? Então eu gosto de ser bastante direta, sem ter aquela enrolação para passar algum conteúdo. Eu gosto que vocês já saibam exatamente o que vai ser abordado, né? A nossa conversa é muito direta e simples também. Então eu acho que é algo que combina bastante e faz parte do meu tom de voz da minha marca, tá? E o tom dinâmica, reconfortante e otimista, né? Eu acho que toda marca, toda pessoa que trabalha com público, ela tem que ter algo em mente. Que nós estamos aqui para trazer valor, entreter, vender, conectar e vender, que é o principal objetivo, né, de toda empresa que não gera renda, que não gera capital, ela está fadada a ser esquecida, a falir, a fechar, a deixar de existir, porque o dinheiro, ele roda os sonhos, ele movimenta, né, não só a sua marca, os seus negócios, mas as pessoas à sua volta, a sua própria vida em si, é para manutenção da vida e também do nosso país e de tantos outros. Então, essa é a principal finalidade. E ter em mente que ninguém, gente, absolutamente ninguém quer chegar para adquirir um produto ou um serviço e ela quer ser maltratada. Ou ela quer sentir que a pessoa que tá ali tá com atendimento de má vontade, sabe? No seu tom de voz, você tem que passar firmeza, alegria, tá? Isso se for realmente o tom de voz da sua marca. Mas existem outros, né, tons que você pode usar, mas que ainda assim esteja dentro de uma esfera positiva, tá? O tom de voz que você vai usar tem que ser um tom de voz que leve ao entendimento de algo positivo. Gente, compra e venda é algo que é positivo, que é alegre, é motivacional, é sentimento, tá? Então nada pior. Imagina que você chega numa loja, por exemplo, e a pessoa vai te atender e ela tá, além da expressão física, né, facial, a pessoa tá com aquela cara emburrada, ela ainda te responde, sabe, o tom de voz dela não tá para bons amigos.
eu tenho certeza que você não vai ficar ali, e eu tenho mais certeza ainda de que você não vai comprar, né? Então, do mesmo jeito é o seu cliente, tá? Então, o tom... Por que a gente está falando de tom de voz, né? De marca? É para que você tenha isso por escrito e você tenha isso como um checklist. Olha, minha linha de raciocínio é essa, eu não posso sair daqui. Eu tenho que manter a minha comunicação. A mesma coisa que tem alguns mentores que eu fico assim, gente, eu não sei como é que o pessoal compra qualquer coisa dessa pessoa, porque é tão ríspida. A pessoa dá cada fora nos stories, sabe? É tão ríspida com as pessoas que eu não consigo entender como que a pessoa ainda consegue comprar, sabe? De uma pessoa assim, tá? É questão de comunicação, de alinhamento, de pensamento, mas isso é exceção, gente. Isso porque muitas das vezes a pessoa não está comprando só por causa de um tom de voz, ela compra também por outros aspectos que depois a gente vai estar falando aqui, que é a questão de todo um envolvimento, o arquétipo, a imagem da pessoa, ela vende, então é muito mais um alinhamento sobre outros aspectos do que sobre o tom de voz em si. Tom de voz é o início, é uma coisa para que você tenha um perfil atraente aqui no Instagram, tá? Então, na nossa próxima aula, nós vamos estar falando sobre elementos de identificação. Elementos de identificação e paleta de cores, que eu sei que é algo que vocês vão estar, assim, ansiosos, né? Para falar sobre paleta de cores. Eu vou trazer aqui um pouco da psicologia das cores e essa aula, ó, tá daqui. Até a próxima. Tchau!